porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. Estava eu aqui meditando a respeito de muitas coisas e comecei a ler a palavra, comecei a ler a Bíblia online, ali sentadinha, e a respeito de coisas do coração e como existem versículos que dizem, que falam, que alertam a respeito do que o nosso coração pode nos provocar, do que o nosso coração pode nos trazer, o que o nosso coração pode nos enganar, pode nos tirar, pode nos dar. E o coração realmente é o centro de tudo. Por ele saem muitas coisas, tanto boas quanto ruins. Como ruins. Pois é. E eu estava aqui meditando a respeito desse último vídeo. Eu cheguei a fazer um vídeo hoje. Eu não sei se eu vou postar ou não. Mas lendo agora a palavra e crendo o Senhor penetrando no meu coração, e como Ele é misericordioso, amoroso, bondoso conosco, né? Porque quando nós já achamos que não, jamais Deus vai, não. Eu não sou merecedora de nada, não sou merecedora de Deus falar comigo, eu não sou merecedora de Deus mandar recado, eu não sou merecedora de Deus me compreender, eu não sou merecedora de... Não. Aí ele vem com a misericórdia e o amor dele para conosco e penetra no fundo, no mais fundo do nosso ser, no mais fundo do nosso coração. Deus ele é tremendo. Deus é maravilhoso, gente. Deus é... E aí o vídeo que eu fiz hoje, falando a respeito de algumas coisas sobre narcisismo, as coisas que eu já tenho mais experiência ainda agora. E ao mesmo tempo eu cheguei à conclusão, o Senhor, creio, que me fez chegar a essa conclusão agora há pouco. Se você postar esse vídeo, você estará ensinando os de coração maus, de coração mau, os de mau coração, aqueles que não existe um pouquinho de amor ali. É o nosso coração que capacita-nos de receber as coisas boas ou ruins. Um coração mau, ele só pode receber coisas más. E o coração bom, até das ruins a gente consegue tirar coisa boa. E aí eu senti como se Deus realmente estivesse falando, olha, se você falar sobre isso, você estarás ensinando os maus a fazerem mais maldades. Obviamente, eu estarei ensinando aqueles que podem, que de repente têm um coração bom, que são ingênuos, que não têm experiência, de querer alertar, deles não caírem nas armadilhas de Satanás, nas armadilhas do mal. Porém, mesmo eu, conhecedora da palavra, mesmo eu, o relacionamento que eu vinha tendo com o nosso Pai eterno, eu não tive domínio sobre o meu coração. Tá entendendo? Se eu, que conheço a Deus, de com Ele andar, não somente de falar, não somente de ler a Bíblia, e cair nas armadilhas que o coração, que foram tramadas para o meu coração, quem dirá as outras pessoas que não são conhecedoras? Porém, existem vários poréns.
E muitas das vezes é melhor calar do que falar. Porque Deus, ele conhece o nosso interior, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos passos, ele conhece nossas atitudes. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. E ele não nos deixa cair em mais armadilhas. E muitas das vezes, quando nós queremos alertar, ajudar, abrir a boca, e Deus, ele não deseja que a gente faça isso. Porque muitas das vezes, ao invés de nós tentarmos ajudar, a gente vai estar se colocando numa situação pior. E como diz a palavra, tudo tem o seu momento. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí eu tava pensando, Senhor, realmente, né? É melhor prestar mais atenção ao que Deus tenta nos falar, a que Deus tenta nos alertar, tenta se comunicar conosco, né? Tentando achar um lugar que não fique só no canto da tela. E obedecer. A respeito do narcisismo, pessoas narcisistas, pessoas que são assim, elas são assim. Elas simplesmente são assim. Elas têm um coração assim. Mas até mesmo dessas pessoas, a gente consegue tirar algo de bom do ruim que ela nos proporciona. E a respeito de relacionamento narcisista, conjugal, amoroso, em que eu falei no outro vídeo que eu me encontrei, se eu não tivesse dado tanta liberdade ao meu coração, aos sentimentos do meu coração, às emoções que o meu coração me proporciona, ruins ou boas, ou sei lá, tudo isso teria sido amenizado dentro de mim. A superação, que tão longa é, não seria tão difícil se eu tivesse realmente guardado o meu coração. E muitas das vezes a gente só consegue enxergar o mal que nos fizeram, mas a gente não consegue cair na real e enxergar que nós, por termos um coração que nós julgamos bom, nós precisamos ser bom até pelos ruins, até pelos maus, entende? E quando eu me encontrei nessa situação toda, no que havia acontecido, que meu pai tinha feito comigo, que minhas irmãs haviam feito, e eu ainda vim me colocar de novo aqui, eu vim trabalhar para minha irmã, e humilhada do jeito que eu fui, até para comer, eu me humilhando por um marmitex, me humilhando por um prato de comida. Isso tudo foi um preço que eu paguei por lá atrás não ter guardado o meu coração. Quando minha mãe se encontrava doente e me pedindo para ir para lá, e depois o meu pai, e mesmo pensei meses, e depois de meses que eu já tinha decidido que eu não iria, e eu fui. Por quê? Porque eu cedi às emoções do meu coração. Eu cedi. Eu fui contra o que Deus estava me ordenando, o que Deus estava me orientando. Filha, não volte para o lugar onde você orou e chorou muito para sair. Orou muito de joelhos para sair. Então, assim, eu sei que eu fui a maior causadora de tudo, até do que eu venho passando, tudo que eu possa passar, tudo que, entende? Que é difícil ou não, que é afronta ou não, que é perseguição ou não, que é tribulação ou não, enfim. E esse relacionamento, essa pessoa
apareceu como um ajudador. E aquilo que estava me faltando ali, ele foi me suprindo. Você vê que Deus, ele usa até dos narcisistas para nos abençoar. Deus, ele usa até daqueles que parte do coração seja a parte má seja maior que a parte boa, que de repente use, não sei, de estratégias que aos nossos olhos parece atos de caridade, de generosidade, de bondade, de amor ao próximo, enfim. Se até os homens maus coisas boas podem dar aos seus filhos, quanto mais será o nosso Deus? Você está entendendo? A própria palavra diz que os homens maus, eles podem dar boas dádivas, boas coisas aos seus filhos. Então, eles podem fazer o bem ao próximo, a quem eles quiserem. Aí, o coração e a intenção do coração deles, é Deus que vai julgar. E por mais que nós venhamos a sofrer, por mais que nós venhamos a tentar encontrar uma explicação, nós venhamos tentar explicar ou revoltar ou enfim, não justifica. Então, é a nossa parte que nós precisamos fazer. Isso eu tô dizendo primeiro para mim, porque foi só no dia de hoje, agora nessa última horinha, que eu dei uma paradinha e eu senti realmente, quando a gente busca a palavra, né? A gente busca ler a Bíblia, a gente busca a palavra, o Senhor não nos deixa ver navios. O Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não despreza aqueles que os buscam. O Senhor não despreza aqueles que o amam. Você tá entendendo? E viver por viver não vale a pena. E se nós continuarmos vivendo somente com a visão voltada, os olhos abertos para as coisas ruins, dos maus que já está na Bíblia, para que a gente vai ficar questionando, insistindo e persistindo em falar? E eu cheguei a essa conclusão agora, nesse exato momento, junto com você, que de repente esteja me assistindo. Eu estava decidida realmente, não quero ajudar aqueles que são vítimas de narcisistas, dos narcisismos e não sei o quê. Não, vou afrontar os narcisistas, porque a vontade que dá do ser humano em si é de se vingar do narcisista, tirando onda com a cara dele, desmascarando isso e aquilo. Mas aí a gente vai estar gastando o nosso tempo de novo. O tempo que já foi gasto lá atrás de tomar decisões erradas, de escolher estar perto de pessoas que não era para estar, de ir para lugares onde Deus não queria que nós estivéssemos, de voltar a lugares que Deus já havia nos tirado, com muito custo, com muita oração, com muita aprovação, com muito joelho no chão, com muito pranto, com muito choro. Para que a gente vai gastar tempo ainda falando disso? Eu, Rosenilda, para que eu vou gastar tempo ainda falando disso? Colocando o meu coração nessas coisas, sendo que eu posso estar colocando o meu coração em ser melhor. Colocando o meu coração, Deus está usando o narcisista para isso e aquilo, Deus está permitindo, então eu vou olhar para o que Deus quer de mim e vou me ocupar a minha mente, porque se eu não ocupar a minha mente das coisas que vêm de Deus para o meu coração, as coisas boas que existem no meu coração, eu vou estar abrindo brechas para que o mal entre. Eu digo mal mesmo, até demônios de entrarem na minha mente. Esses dias eu tava passando por umas coisas, em particular, eu mesma, eu comigo, que eu não posso continuar, Senhor, com isso, eu não posso continuar desse jeito, e não, Senhor, não é normal.
E eu ficava buscando explicação, diagnóstico e não sei o que, em coisa, em tudo que era coisa. E eu, não, mas não pode ser. E teve um momento que eu parei e falei, não aceito isso. Não, alguma coisa errada tem. Não tem. Não é, não pode, não vai ser, não vai continuar. Aí esses dias eu parei e falei, não, se esse negócio persiste, eu tô vendo que não é algo que eu imagino que seja. Só pode ser algum de tantas brechas que eu vim dando, de tantas decisões que eu vim tomando. Eu entreguei tanto o meu coração a coisas, a pessoas, que não era para ser entregue. Com certeza foram abertas várias portinhas, várias brechas para entrarem demônios de tudo que é tipo, e são demônios de várias espécies, né? Cada um tem sua função, e são muitos males, então são realmente muitos demônios, né? Aí eu parei e falei, não, só pode ter alguma coisa dentro da minha cabeça, dentro do meu cérebro. Se eu estou em brecha, se eu estou em pecado, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Senhor Jesus repreender. Para que o Senhor Jesus repreenda e tire, expulse esse mal que há dentro do meu cérebro, que há dentro dos meus pensamentos. Que saia. E eu não via outra mais, eu vi, eu falei, não existe mais outra explicação, só pode ser isso. Só pode ser, não posso aceitar isso. Não posso, tô sendo escrava do mal, tô sendo escrava, não posso aceitar uma coisa dessa. E eu me ajoelhei e falei com o Senhor. E olha que foi resolvido. Isso eu acho que foi de manhã, tarde, e quando chegou a noite, quando foi à noite, eu senti que já tinha sido resolvido. Então, assim, era uma brecha, era uma porta que, através do meu coração, eu havia aberto novamente e que estava me escravizando, me consumindo para querer me oprimir, para querer me crucificar, para querer me afligir, me entristecer, me aprisionar. E para que a gente fica tão revoltado? A gente busca, às vezes, até alguma coisa no nosso físico, na nossa matéria. A gente fica buscando tantas alternativas, a gente busca soluções e remédios e não sei o que, né? No caso, se for, é depressão, não sei o que, tem que tomar antidepressiva, não sei o que lá, e tal. E às vezes realmente não é isso. É só a gente ter um pouquinho mais de humildade e entender os exemplos que o Senhor Jesus nos trouxe e nos deixou, o que a palavra de Deus nos fala, e tomar muito cuidado com o nosso coração. Aí a gente fica brigando, se desvelando, fica, né, daquela loucura toda, crucificando, querendo arrebentar pessoas por aí. Mas eu fui a culpada. Fui eu que não guardei o meu coração. Fui eu que abri o meu coração para os maus pensamentos. Tá aqui, ó. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tananã. E quando eu conheci essa pessoa, foi assim, foi de amizade. Essa pessoa se aproximou de mim, me ofereceu ajuda de todas as formas, de tudo que é jeito, e eu estava muito em santidade, muito mesmo, e há anos casada com Deus. Não queria, as pessoas chegavam em mim e falavam, você tem que arrumar alguém, você tem que ter um namorado, você tem que ter um marido, você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu falava, tá repreendida em nome de Jesus. Quantas vezes eu falei isso? Tá queimada em nome de sangue de Jesus, tem poder. Que é isso? Eu preciso de homem para ser feliz, eu preciso de homem para pagar um aluguel, eu preciso de homem para sobreviver, eu preciso de homem que não sei o que. Não, eu vivo mesmo com pouco, Deus tá me ajudando, Deus tá me sustentando, não interessa o que eu passe, o aperto que eu passe, não importa nada que eu passe, eu sou casada com Deus, é com Deus que eu sou casada. Eu não quero nada de ninguém, a minha salvação em primeiro lugar. E olha, eu falei isso muitas vezes. E essa pessoa chegou para me ajudar e oferecendo ajuda e realmente me ajudando.
era com alimento, era com não sei o que, e tal, tal, tal. E quando eu menos esperei, eu comecei a sentir algo diferente. E eu tava evangelizando essa pessoa, falando de Jesus, pregando para essa pessoa. E eu cheguei a fazer até apelo para ele, para aceitar Jesus. Eu me lembro perfeitamente como se tivesse acontecido agora. E eu comecei a sentir algo diferente e de repente vinha uma palavra e eu falava, não, Senhor, não. E vinha de novo, eu não, Senhor. Eu me lembro lavando o banheiro e eu esfregando o banheiro, lavando, e o Senhor veio e falou essa palavra para mim. E eu tá repreendido, não, Senhor, eu não, sou de Deus. Eu sou de Deus, eu amo o Senhor. Não, eu não quero isso dentro de mim. Não, Senhor. É minha vida contigo, é minha intimidade contigo, é minha santidade, é minha salvação. Não. E quando menos esperei, eu já havia entregue o meu coração. Eu havia entregue o meu coração a toda aquela situação. Por mais que eu estivesse firme com Deus, por mais que eu estivesse buscando ao Senhor, por mais que eu estivesse tentando ser forte sozinha, eu e Deus, enfrentando tudo aquilo que me fizeram, tudo aquilo que me colocaram, que eu já tinha vindo de uns anos de tanto sofrimento que eu digo de esforço, né? Eu estava passando por tantas provações, eu estava passando por tantas coisas, e o Senhor já estava aprovando ali, depois de tantos anos, o Senhor começou a me aprovar, e de repente eu vou e deixo o meu coração ser aberto, eu dou lugar a ele, eu não guardo, de estar indo lá, que foi através da enfermidade da minha mãe, tá caindo em tudo aquilo. E o Senhor ali para mim era mais uma aprovação. Eu tinha que ter sido forte, eu tinha que ter dito: não, eu vou ficar aqui na minha casa. Se precisar ir na casa da minha mãe, eu vou lá e volto e não sei o quê. Eu tinha que ter me colocado no lugar, eu tinha que ter permanecido ali no local onde Deus me colocou e jamais ter cogitado de sair de lá. Entende? Muitas das vezes as coisas parecem pequenas. Às vezes Deus ele tá orientando, tá no comecinho. Quando a gente tá passando às vezes 10 anos ali, que mais ou menos foi isso o meu caso. 10 anos ali em santificação, 10 anos tentando ser forte. Caía uma vez e voltava, mas assim, forte, forte, forte. E Deus fortalecendo, a gente buscando, entregando o nosso coração, realmente buscando a Deus com todo o nosso ser, né? Com tudo, coração, com clamor, com jejum, com palavra, com louvor, oração, muita coisa. E de repente, quando tá perto de recebermos a bênção, a gente, por causa de uma coisinha tão pequena que procede do nosso coração, quando a gente quer teimar em relação a algo que já está decretado por Deus. Tem um vídeo aqui no canal que é o vídeo que mais tem visualizações. Essa palavra, isso aí foi exatamente isso que eu tô falando agora. Não tente mudar o que Deus já decretou. Eu não tinha que mudar nada, eu não quis aceitar a doença da minha mãe, eu ficava persistindo, insistindo, não, minha mãe vai ser curada, vai acontecer um milagre, não sei o quê. E ali foi a brecha que eu dei pro inimigo entrar, que eu não dei ouvido ao Senhor. Quando eu estava perto de receber as minhas bênçãos, que nem eu mesma, eu já estava recebendo, o Senhor já estava entregando. E eu fui abrir o meu coração, seja quem for. Se Deus já decretou, tá na palavra, foi Deus que deu, Deus vai recolher alguém, Deus vai preparar, Deus vai levar. Então a gente tem que aceitar. Nós temos que aceitar isso. E eu não aceitava. É aí que a gente abre o coração para os males deste mundo. Entende? E eu passei a gostar dessa pessoa. Depois de tantos anos, tanta coisa, tantas situações, tantos convites, tantas coisas, eu fui forte, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E tantas outras coisas, eu buscava o Senhor, eu pedia orientação de Deus, eu queria a resposta do Senhor, eu queria que Deus me aprovasse ou não, se ele permitia ou não, em tudo. E de repente, o que aconteceu?
por causa de uma coisa tão pequena, por causa de uma brechinha que eu abri, de emoção, coração, porque nós precisamos ser razão muito mais. Aí eu acabei me envolvendo com essa pessoa. E eu não queria aceitar, não queria aceitar, não queria aceitar. E assim foi. E esse tempo todo eu não querendo aceitar, tentando sair do relacionamento. E foram muitas vezes, se falar quantas vezes você terminou, quantas vezes você tentou sair, quantas vezes você falou para terminar, foram muitas e muitas que não tenho mais conta disso. Não tenho. E aí está. Ele não é culpado. Foi a conclusão que eu cheguei agora. Ele não é o culpado. O culpado, a maior culpada, fui eu. De lá atrás, ter aberto o meu coração para aquilo que trouxe destruição total para minha vida, que me trouxe desestabilidade emocional, psicológica, porque eu fiquei muito, muito mal, eu fiquei muito deprimida e ao mesmo tempo querendo ser muito forte. Foi terrível, entende? Eu abri o coração para que todos os males entrassem e me jogassem numa situação da qual Deus não queria para mim. E infelizmente eu acabei caindo dessa forma. Mas não porque eu quisesse estar com aquela pessoa, porque eu desejei, porque eu planejei, porque eu conhecia, não, nem conhecia. Apareceu ali para ajudar, não sei o quê. Não consegui. Não fui forte. Eu caí, mas não aceitei em nenhum momento eu me senti feliz na situação, em nenhum momento, não, porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. E quando nós já fazemos parte da luz, quando vem as trevas, não tem jeito, a gente não aceita. É uma tribulação, é uma infelicidade, é uma coisa horrível que a gente sente, é uma guerra, é como se realmente nós estivéssemos aprisionados em cadeias, é como se nós estivéssemos acorrentados por inteiro, é como se nós estivéssemos amordaçados, escravizados, entende? A gente não quer aquilo, a gente não quer desagradar a Deus, a gente não quer ir contra os mandamentos do Senhor, a gente não quer cair no pecado, a gente não quer permanecer no pecado, a gente quer, muitas das vezes, a gente entra numa aflição, eu posso dizer, numa depressão assim tão grande, mesmo que seja tão rápida, porque não é isso que a gente quer. A gente não quer envergonhar o Senhor. A gente não quer envergonhar o amor que Deus tem por nós. A gente não quer envergonhar tudo que Deus já fez por nós. A gente não quer jogar no lixo todas aquelas experiências sobrenaturais e as provações e os presentes que Deus já nos deu, os livramentos, tantas coisas que o Senhor fez por nós, sabe? A gente não quer jogar no lixo, jogar e desça pelo ralo assim, a gente permanecendo num relacionamento que não é segundo a vontade de Deus. E é jugo desigual, é jugo de escravidão, é contra os mandamentos, permanecer, às vezes não rola, entende? Aí, às vezes, tem pessoas que veem algumas coisas acontecendo e elas ficam nos julgando, e eu digo por mim também, muitas vezes a gente acaba também julgando, e a gente para e acha, não, tá nesse pecado, tá fazendo isso, não. E a gente acaba estando em relacionamentos que é contra a vontade de Deus, e não é nem nada, não é algo que nos traga prazer, sabe? Não é algo, oh, que prazeroso, oh, estou num relacionamento porque eu fico 24 horas por dia me relacionando sexualmente, ou seja lá o que for, que fico não sei quanto e quanto tempo e fazendo isso e aquilo, porque é prazeroso, a minha carne gosta, porque eu. Não é nem isso, gente. Não é isso. Às vezes é um relacionamento que você tá com a pessoa ali, é mais amizade do que qualquer coisa. É mais. Eu não sei se posso dizer uma relação com narcisista de cumplicidade, porque eles não são cúmplices.
mas de, sei lá, de amizade mesmo, de um certo companheirismo, assim, entendeu? Não é nada disso. Às vezes a pessoa pensa, tá desviada, só sem vergonha, tá no pecado, tá fazendo o que a carne gosta, né? Tá satisfazendo os desejos da carne. Ali, essa aí, às vezes é uma vez em cada 6 meses, é não sei o que, não sei o que, e a pessoa tá ali julgando e achando que é aquilo. E às vezes a gente tá se prendendo a algo, não é, não é isso, não é. A gente não tem prazer no pecado, a gente não tem prazer nas coisas que não é segundo a vontade de Deus, que não é dentro do que Deus ordenou, não é dentro dos mandamentos do Senhor. A gente não quer. Mas nós estamos lidando com outro ser humano, entende? E as coisas muitas vezes não são tão fáceis assim de sair. Você tá entendendo? É como se nós estivéssemos dentro de uma gaiola que espiritualmente nós estamos livres. Porém, nós estamos dentro de uma gaiola que ela está com chaves e cadeados e correntes que a gente depende de um ser humano para estar abrindo, tirando e nos libertando. Você está entendendo? Porque libertos dentro de nós, nós estamos. Por isso que fica esse conflito entre... Entende? É muito louco, gente. É que nem quando fica o conflito entre a carne e a alma, né? Fica aquela guerra, mas não é nem isso mais. É de vocês querer realmente se libertar de algo que não... Deus, ele já sabe do nosso interior, ele sabe do nosso coração, da nossa mente, ele sabe que a gente já está liberta, ele sabe o prazer que a gente tem nele, ele sabe o prazer que a gente tem em obedecer os mandamentos dele. Eu sinto alegria. Você tá entendendo? A minha alegria, a minha felicidade, o meu prazer, o meu êxtase é em obedecer os mandamentos do Senhor, em estar em santidade. Eu passei anos e anos em santidade. É estar ali disponível ao Senhor a hora que Ele quiser me usar, a hora que Ele quiser que me mandar, me ordenar. Você tá entendendo? Essa é a verdadeira felicidade que existe dentro de mim. Essa é a verdadeira alegria. Entende? Então, o que acontece? A gente abriu o coração. A gente fez o que Deus falou para não fazer, entende? Mas não foi o que aconteceu agora. Agora só é um reflexo do que a gente fez lá atrás. Você tá entendendo? Em Joel, eu tava lendo a Bíblia ali sentada, tava lendo aqui também, ó, esse versículo em Joel, capítulo 2, versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Ou seja, é isso que a gente precisa. A gente precisa converter o nosso coração a Ele, de todo o vosso coração. Tem que ser todo, tá entendendo? Tem que ser todo o nosso coração, todo o nosso coração, porque se a gente deixa uma brechinha, um pedacinho de lado, e não converte esse pedacinho ao Senhor, desse pedacinho, dessa brechinha, essa portinha, vai entrar inúmeras destruições de várias áreas, em várias áreas, várias coisas na nossa vida, na nossa mente, no nosso... Você tá entendendo? O vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto. Deus, ele quer nos ver realmente arrependidos. Ele quer realmente ter a certeza que nós não gostamos do momento que estamos vivendo, não queremos estar nas prisões que estamos, não queremos estar em relacionamentos que estamos. Ele quer que nós busquemos a Ele, que nós chegamos a Ele com choro, com pranto, com jejum, entende? Para libertar mesmo. Você está entendendo? Para conseguir realmente, porque Deus, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, nada é impossível para ele. Se ele quiser libertar assim, ele faz. Ele faz. Só que a gente tem que ter isso. E eu tava hoje eu tava assim, eu falei, Senhor, o desviar do nosso coração, gente, é algo
que pode nos levar à vida abundante, a vida mesmo em Deus, sabe? De se sentir assim voando, flutuando, nadando no ar, chegando até Deus, sabe? E tendo a liberdade do Espírito Santo, e tendo a liberdade do amor de Deus, e tendo a liberdade das coisas de Deus, de pregar a palavra, de louvar, de orar, de falar de Jesus. E pode nos levar à prisão terrível, a fundo do poço, que de repente a gente não consegue enxergar um fiozinho para se agarrar e sair de lá. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração. E a verdadeira felicidade está em cumprir os mandamentos do Senhor, em fazer as coisas certas. Tá entendendo? Amar aos que nos odeiam, oferecer a outra face, perdoar, não somente uma, não somente duas, não somente 3, mas 70 vezes 7. Aqueles que nos prejudicam, aqueles que nos ofendem, aqueles que tramam contra nós. Porque se o cristão tem que ser separado, se o cristão tem que ser diferente, se eu abrir o meu coração e eu não entender essas coisas que agora eu estou refletindo e aqui falando, não tem sentido. E que Deus possa nos ajudar cada dia mais a amar os nossos inimigos, a perdoar os que tramam contra nós, a amar os que nos odeiam, a oferecer a outra face difícil, a perdoar quantas vezes forem necessárias e a não entregar mais o nosso coração ao que não tem que ser entregue. Que todas as correntes sejam quebradas em nossas vidas, todas as correntes que tentam parar a obra de Deus através da nossa vida, que tentam atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, que tentam bloquear as bênçãos que Deus tem para nós. Bênçãos espirituais, eu digo, sabe? Bênçãos espirituais. Não existe nada melhor do que as bênçãos espirituais, do que os presentes espirituais, os presentes que vêm de Deus, tudo que vem de Deus, tudo que é para Deus, tudo que é por Ele. Você tá entendendo? Não existe nada melhor. Não existe dinheiro que pague, não existe nada e ninguém que valha a pena. Tá entendendo? Que venha valer a pena. É só Deus, é só as coisas de Deus. Porque aqui o mundo é uma ilusão. As coisas do mundo são passageiras. Tudo é fake. Tá entendendo? De uma certa forma. Porque a verdadeira vida é eterna. A verdadeira vida é espiritual. Essa não morre. A nossa alma não morre. O nosso corpo morre. As coisas aqui se destroem, se consomem. O nosso corpo se decompõe. Mas a nossa alma não. E eu alegro meu coração nesse momento de Deus ter tocado hoje dessa forma em mim e ter feito esse vídeo agora, que seria um vídeo tão pesado, o que eu ia postar antes. E eu sinto que a alegria do Senhor é muito importante em nossas vidas. O amor de Deus por nossas vidas tem que ser o mais importante para nós. E que Ele já provou. Ele já provou o amor dele por nós. Ele não tem que provar mais nada. Quem tem que provar somos nós. Guarde o seu coração. Que Deus me ajude a guardar o meu coração. E que no momento certo Deus vai fazer o que tem que ser feito. Para que eu tenha a liberdade do Espírito. Para que eu tenha o orgulho de obedecer aos mandamentos de Deus e ter o meu relacionamento com o Senhor Jesus, com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, novamente como outrora. Que Deus abençoe as nossas vidas. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Deus.